Oi, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Início de mês, primeira segunda-feira do mês, já quero desejar um mês de bênção na tua vida, na vida da tua família, e já vamos começar o mês com um assunto polêmico. Nós gravamos aqui um vídeo comentando sobre esse carnaval fora de época, que fez questão de homenagear os orixás, Exu, a pombagira, e gerou uma grande polêmica. E saiu uma matéria comentando que houve uma reportagem ontem no Fantástico referente a isso, aplaudindo a escola de samba que ganhou o desfile com essa homenagem a Exu. O camarada que interpretou Exu, que aparece aquela cena onde ele aparece como que comendo, devorando alguns despachos, se mostrando de forma imponente. O ator que fez essa interpretação ganhou uma grande popularidade. E foi até abordado na matéria que a mãe desse ator é evangélica. E ela fez questão de vir a público, gravar uma matéria do lado dele, falando o quanto que sentiu orgulho do filho, da interpretação que o filho fez, né, dessa entidade na Grande Rio. E também houve um pastor, o pastor Henrique Vieira, que eu acho um cara inteligentíssimo, acho um cara muito inteligente. E ele também se pronunciou defendendo, né, essa celebração a Exu, esse evento que ocorreu no carnaval, e nós vamos comentar tudo isso aqui, mostrar também alguns depoimentos e esclarecer algumas dúvidas referente a isso. Então, tá um vídeo quente, tá um vídeo polêmico. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu sei que às vezes você assiste algum vídeo aqui ou outro, mas você não é inscrito ainda. Vamos estreitar os nossos laços. Se inscreve nesse canal, vem integrar a nossa família e não esquece do like, porque o teu like ele é muito importante e decisivo para o progresso do nosso canal. Então dá o teu like e confere a tua inscrição. Tá certo, meus amigos? Vamos lá pro vídeo. Eu gravei um vídeo sobre esse carnaval fora de época. Se você não assistiu, assiste, porque é um vídeo muito esclarecedor e onde eu comento um pouco sobre essa intolerância religiosa, porque muitos querem misturar intolerância religiosa com divergência de crédulo, de crença, de opinião. Deixa eu reforçar mais um pouco aqui o que eu falei no outro vídeo. A intolerância religiosa se dá quando eu não sei respeitar o direito que o outro tem de escolher a religião que ele quiser escolher. Seja candomblessista, seja espírita, seja católico, seja evangélico, todo mundo tem o direito de escolher o caminho que quer seguir. Eu não posso hostilizar a pessoa pela sua escolha religiosa ou querer definir o caráter dessa pessoa pela escolha religiosa que ela fez. Agora, a divergência de crença, de crédulo, ocorre quando eu tenho uma doutrina e a minha doutrina vai ser contrária a outras. E isso é perfeitamente normal. E a doutrina cristã, ela é antagônica à doutrina dessas religiões de matriz africana. Até por ser uma religião monoteísta, que não acredita em deuses, deuses da natureza, ou em espíritos, que estão até espíritos de outros homens que estão por aí. Não. O cristianismo nega isso e apresenta apenas Deus, o diabo, os anjos e os homens. E anjos não recebem adoração, cumprem apenas uma missão dada por Deus. E os demônios, sim, eles querem enganar os seres humanos e estão fazendo isso avidamente. E lógico, quando eu prego essa crença, essa doutrina, isso vai se conflitar não só com religiões de matriz africana, mas qualquer religião que não seja monoteísta, qualquer religião que ofereça algum tipo de culto a espíritos ou a outras entidades. E qual é a proposta da Globo, de outras mídias, de outros segmentos sociais, dessa própria escola de samba Grande Rio? Qual é a proposta deles para combater a intolerância religiosa? A proposta deles é levar uma aceitação, promover uma aceitação de certos elementos da doutrina dessas religiões de matriz africana. Por isso que a Grande Rio ela quis desmistificar esse conceito de orixá nutrido pela civilização ocidental cristã. Porque nós interpretamos, conforme eu já falei, que existe apenas um único Deus. E qualquer entidade que receba adoração, culto, não é Deus, é demônio.
E eles querem que a sociedade venha aceitar os orixás como espíritos bons, são espíritos de luz, e não enxergar como sendo algo ruim, como sendo alguma entidade do mal. E com esse intuito, o Fantástico fez questão de colocar a mãe do ator que interpretou o Exu, que vocês até podem ver aí nas imagens, né, onde ele aparece comendo alguns despachos e tal, mostrando uma certa imponência, uma certa voracidade. E a Globo fez questão de mostrar a mãe dele, que é evangélica, e mostrar assim, uma união entre pessoas que têm uma religião diferente, né, que contudo consegue conviver em harmonia. Parece ter uma coisa assim, uma coisa bonita de se ver. Dá uma olhadinha nessa matéria. Na minha família tem minha mãe que é evangélica, minha avó umbandista, minha esposa candomblessista, minha prima budista, meu afilhado que é testemunha de Jeová. E haja fé para segurar a emoção de ver o filho no desfile, né, dona Tina? Quando ele chegou naquele negócio, ele começou a subir, olha, eu fiquei nervoso. E minha mãe querendo comentar, tá vendo dele? Falei, mãe, não fala nada, mãe. Aí quando ele começou a fazer aquele gesto lá em cima, eu falei, meu Deus, ele vai cair daí. Falei, não, Senhor, ele não vai cair. Que se ele gosta disso, se ele faz isso, ele faz. Mas eu não acho nada demais, porque eu sei quem é ele. E corroborando com isso, a Globo deu voz a um pastor comentando sobre intolerância religiosa, e um pastor que eu acho, por sinal, inteligentíssimo. Acho um cara muito inteligente. Mas você deve estranhar. Poxa, um assunto de intolerância religiosa comentado pela Globo e ela dar voz a um pastor, alguma coisa tem por trás. Porque, de fato, o que o pastor Henrique Vieira fala vai convergir com aquilo que a Globo quer passar para as pessoas. Dá uma olhada na fala dele. Eu, como pastor, sei que determinado fundamentalismo cristão tem sido um dispositivo de ódio e de violência, mas esse fundamentalismo nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Eu acredito no diálogo e na celebração da diversidade. O que realiza muito é saber que irmãos das religiões de matriz africana são perseguidos. O ódio é que me escandaliza. O amor eu recebo de braços abertos e quero mais um mundo assim. Vocês percebem que o discurso do pastor Henrique Vieira é um discurso bonito, sedutor, inclusivo, mas há muitos discursos nocivos que são revestidos de uma aparente moralidade e benevolência. Eu mencionei neste vídeo que a escolha religiosa do indivíduo não define o seu caráter. Isso implica dizer que a pessoa pode ser candomblessista, espírita, ter qualquer outra religião que seja e ser uma pessoa de caráter. Ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho. E também implica dizer que o indivíduo pode se assumir como um cristão, frequentar uma igreja evangélica ou não evangélica e não ser uma pessoa de caráter. Ser uma pessoa fraudulenta, ser uma pessoa que faz mal ao seu próximo. E também, eu vou fazer aqui um complemento que eu falei já em outro vídeo, a orientação sexual do indivíduo também não define o seu caráter. Em um dos vídeos que comentamos o comportamento do JA e falamos acerca da questão da homossexualidade, teve uma mãe que comentou assim nos comentários: olha, Dionísio, o meu filho, ele é homossexual, ele vive com o parceiro dele, mas é um filho maravilhoso, é uma pessoa boa, é um homem de caráter, eu tenho muito orgulho dele. Então, para mim, essa questão da homossexualidade não importa. O que importa é o caráter dele. E eu não duvido dos atributos, das virtudes que essa mãe está atribuindo ao seu filho. E nem duvido que ele seja, de fato, uma pessoa boa. Mas aqui entra um ponto, e é nesse ponto que muitas pessoas se embaraçam. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Uma coisa é você ser bom aos meus olhos. É você ser bom para a sociedade, para a sua família. E uma outra, bem distante, é você ser bom aos olhos de Deus. O crivo de Deus não é o mesmo da nossa sociedade. A moralidade humana não santifica o homem aos olhos de Deus. E por isso a Bíblia diz que a nossa justiça humana para Deus é como trapo de imundícia.
Sabe o que significa? Que as nossas obras, os nossos acertos, que a nossa moralidade social, para Deus, pouco importa. Isso não nos santifica. A moralidade não salva o ser humano. E a maior prova disso é que Cristo veio morrer na cruz por nós. Se a moralidade salvasse, não precisava o sacrifício de Cristo. Bastava o ensinamento. Bastava ensinar o indivíduo a ser um bom cidadão, a fazer o bem ao seu próximo. Bastava isso. E não Jesus Cristo descer à terra e se sacrificar por nós. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Quando Deus mostra na sua palavra, não são os meus pensamentos como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os vossos caminhos. É como se Deus estivesse dizendo, o meu padrão é diferente do padrão de vocês. E a única forma de você agradar a Deus, de você andar com Ele, é você se enquadrando no padrão dele. E qual é esse padrão? Como é que eu conheço esse padrão? Quando você crê na Bíblia Sagrada, naquilo que ela ensina, naquilo que ela conceitua como pecado, naquilo que ela conceitua como sendo bom, como sendo mal. E quando você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o que ele fez ali na cruz foi para salvar a sua alma. É só a partir daí que você realmente passa a ser santificado e as suas obras passam a ter valor aos olhos de Deus. Uma vez um pastor fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ele falou assim que o homem, sem ser santificado pelo Evangelho, as boas obras desse homem é como se fosse um bolo muito bonito, que você olha e diz, poxa, que bolo bonito. Mas esse homem está com as mãos sujas. Então esse bolo que ele está fazendo, naturalmente está sujo também. Mas o que o Evangelho de Cristo faz? Ele limpa as mãos. E com as mãos limpas, aí sim, as obras que você produz passam a ter valor aos olhos de Deus. Ou seja, uma coisa é você ser bom para os homens, para a sociedade, e uma outra coisa é você ser bom aos olhos de Deus. Por isso que, às vezes a gente vê uma pessoa que o cara tinha um passado terrível. De repente o camarada se converte a Cristo, muda de comportamento, que muitos até criticam, o camarada era ruim, agora voltou a ser bonzinho. Mas é porque esse camarada creu na graça salvadora de Jesus Cristo. E agora a moralidade de Deus passa a habitar no seu coração, e isso basta. A missão de Cristo não foi uma missão sociológica, foi uma missão espiritual. Cristo veio trazer o reino de Deus para o coração de um homem que vive em um sistema que jaz no maligno. Ele não veio para corrigir esse sistema, ele veio para salvar aqueles que creem e obedecem a sua palavra. E isso é confrontador. As pessoas estão querendo perverter essa verdade para um evangelho social, um evangelho que é cômodo para a consciência e para o comportamento. Quando o evangelho muitas vezes ele vai ferir o nosso ego. Porque no meu ego eu penso, poxa, se eu sou bom para a minha família, se eu sou bom para o meu contexto de trabalho, para a minha sociedade, eu sou uma pessoa boa. Mas o evangelho olha e fala assim, não, você é pecador. E a única forma de você ser aceito por Deus é você crer em Jesus, no que ele fez na cruz, e obedecer tudo aquilo que a palavra dele ensina para você. Tudo aquilo que a palavra dele conceitua como bem, como mal, você precisa aceitar e crer através da fé. Só assim eu passo a ser justo aos olhos de Deus. Mas nesse evangelho social, não. Não importa o que a Bíblia fala do meu comportamento. Não importa o que a Bíblia fala do meu pecado. O que importa é que eu venha ser bom para as pessoas. É que eu venha funcionar bem socialmente falando. É que eu venha ser aceito pela sociedade pelo bom caráter que eu tenho. Mas para Deus, a nossa justiça humana, que vale a trapo de imundície. E eu estou vendo o evangelho social, né, ecumênico, deve se aceitar as doutrinas, toda celebração vale. O cara pode estar celebrando uma entidade, está tomando o lugar de Deus, mas não, é uma celebração, é a religião de uma pessoa. Né? Todo tipo de religião. A religião não precisa, a religião, ela ter convergência com a Bíblia. Ela só precisa, o indivíduo que está vivendo essa religião, ele fazer bem ao seu próximo. Só isso. E isso é negar aquilo que Jesus ensinou. E aquilo que a palavra de Deus nos fala. E o Senhor ele foi muito enfático e dizia, eu sou o único e verdadeiro Deus. Não terás outros deuses além de mim.
E Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. Agora, referente a essa mãe que é evangélica, que fala que tem orgulho do seu filho, que se orgulhou da encenação que o filho fez lá interpretando Exu, eu acho que se você tem um filho, um parente, quem quer que seja próximo a você, que tem uma religião diferente, que tem um comportamento diferente daquilo que a Bíblia ensina, você deve amar essas pessoas, você deve respeitar essa pessoa. O que você não deve é concordar com as práticas dessa pessoa, ou incentivá-la nessas práticas, ou se orgulhar dessas práticas. Agora, o ser humano, você tem que amar, respeitar, acolher e ensinar o que está dentro do seu alcance, a palavra de Deus. E no fim das contas, é Deus quem vai julgar a cada um e a responsabilidade é pessoal. Bem, meus amigos, o vídeo de hoje é isso. Deixa a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham, o que vocês pensam a respeito disso? Comenta aí nos comentários. Concorda com o pastor Henrique Vieira? Não concorda? Eu respeito a tua opinião. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal agora, dá o teu like aí que é muito importante pra gente. Vem integrar a nossa família e muito obrigado, o carinho de vocês, a audiência de vocês, que Deus abençoe a cada um, amo vocês em Cristo, aquele forte abraço e até o próximo vídeo.